Fala, meus irmãos, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo de uma série chamada Encontro com a Vida, que nós vamos fazer aqui no nosso canal. E eu queria meditar com você em Mateus capítulo 5, do versículo 10 ao 12, que diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa vos insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma foram perseguidos os profetas que viveram antes de vocês. Esse texto não é um texto fácil de se ler e de se assimilar, não é verdade? Ninguém quer ser insultado, ninguém quer ser injuriado de forma alguma, né? Até mesmo quando a gente faz alguma coisa errada e vem uma consequência dessa forma, né, em forma de injúria ou perseguição ou qualquer outro tipo de coisa assim, nos incomoda muito, né? E o apóstolo Paulo nos ensina que a gente, se for para sofrer, que a gente não sofra por conta de erros nossos, mas por causa do nome de Jesus. E aqui no Sermão do Monte, Jesus está nos ensinando essa verdade, né? E o grande segredo para mim nesse texto é você conseguir focar em 3 pilares que vão te trazer firmeza e consistência na caminhada com Jesus, apesar de perseguições, apesar de injúrias, apesar de falarem mentiras a seu respeito. E o primeiro desse pilar é a justiça. O texto diz assim no versículo 10: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. A justiça de Deus nada mais é do que a vontade dele. Quando é feito justiça, um juiz, quando ele determina algo, ele está determinando aquilo que ele acha que deve ser. Quando Deus determina algo na sua vida, na minha vida, na história da humanidade, ele está determinando algo que ele quer. É a vontade dele sendo estabelecida. A justiça de Deus, ela é tão ampla e tão diferente daquilo que a gente pode imaginar, que ele chegou ao ponto de sacrificar o seu filho, que não havia pecado, não tinha pecado, para salvar os pecadores. Essa foi a justiça de Deus, por exemplo. Ou seja, Deus decide de uma forma e aquilo vai acontecer. Essa é a justiça de Deus, a vontade dele. Então é importante que esse pilar seja real na nossa vida, porque senão nós não vamos entender qual é a vontade de Deus, nós não vamos assimilar, não vamos saber, precisamos saber qual é a vontade de Deus. Então, quando você congrega, quando você estuda a palavra, quando você busca a palavra no seu original, você entende, começa a dimensionar qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então, primeiro pilar, justiça, a vontade de Deus estabelecida na sua vida, ok? O segundo pilar é a causa. O versículo 11 diz assim, ó, Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. A causa de Deus, qual é a causa dele? Quando fala assim, por minha causa, há uma causa, há um plano, há algo que Deus espera de nós. Então, a partir do momento que você conhece a justiça, conhece a vontade do Eterno, você está pronto para se comprometer com a causa dele. Há uma causa, você não está na terra aqui para ficar aqui para sempre. Você está aqui de passagem e há um motivo para isso. Deus te fez com um motivo. Suas 24 horas de existência por dia, ela é para cumprir um propósito, uma causa. Então, o segundo pilar é a causa. Você se comprometer com aquilo que você aprendeu quando você buscou saber qual é a justiça dele, qual é a vontade dele. Então, quando você se compromete com a justiça de Deus, vontade de Deus, com a causa de Deus, aí o que acontece? Olha o versículo 12. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Ou seja, recompensa celestial, queridos. Vida espiritual, recompensa celestial. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de você. Olha aqui, o terceiro pilar é profeta. Um profeta, ele fala sob divina inspiração. Agora pensa comigo, alguém que entende a justiça de Deus, a vontade de Deus, que é o primeiro pilar. Alguém que se compromete com a causa do Eterno.
ele se transforma num profeta, ele se transforma em alguém que fala sob divina inspiração. Ele se transforma em alguém que anuncia aquilo que está por vir e revela coisas ocultas que estão escondidas, segredos, tesouros escondidos, riquezas encobertas. As riquezas encobertas, elas vêm à tona para que o senhorio de Jesus seja estabelecido na terra. E você pode ter essa voz profética. Você pode emanar este som profético que vem dos céus. Mas para que você tenha uma voz profética, você precisa primeiro se comprometer com a justiça de Deus, que é a vontade dele, com a causa de Deus, que são as intenções dele. E aí você é estabelecido sobre a terra com a voz profética. Quando você entra nesse ambiente desses 3 pilares e é sustentado por isso, não tem injúria, não tem perseguição que possa te abalar. Então, em nome de Jesus, que essa palavra sirva para que você entre num ambiente espiritual, de foco espiritual da sua vida na terra, porque a sua vida hoje está escondida com Cristo em Deus nas regiões celestiais. A sua verdadeira vida, assim que Paulo fala lá em Colossenses. Então foque na sua vida espiritual, ao invés de focar naquilo que acontece com você aqui na terra. Aqui, vida física, o que você vai ter? Você vai ter injúria, perseguição, calúnia. Agora, a sua vida espiritual, ela tem justiça, a causa do eterno e a voz profética. Você tem a voz profética sobre a sua vida. Então que Deus te abençoe e que essa palavra possa te edificar. Em nome de Jesus. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.